Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre este livro aqui, Propriedade Intelectual, Royalties, Inovação na Agricultura. Os autores são Antônio Buainain, Adriana Carvalho, Rony Fraga. O livro foi publicado em 2023 pela IDEA e pelo INCT-PPED, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Políticas Públicas, Estratégicas e Desenvolvimento. Tá? Então, livro recente, né? Vou fazer alguns comentários. E também vou falar sobre este livro aqui, Proteção de Cultivares no Brasil. Esse aqui está disponível, tem um link na internet, né? Então, vou começar por esse livro aqui, chamando algumas observações só para introduzir o tema, né? Bom, então ele vai desenvolver a questão dos cultivares no Brasil, né? Esse livro aqui, Proteção de Cultivares no Brasil, da Universidade Federal de Viçosa, de 2011, o livro. Então, ele especifica a questão dos direitos, né, de proteção, né? O obtentor C pode realizar cruzamentos entre as cultivares protegidas X e Y no intuito de obter a cultivar Z, sem necessitar da autorização dos detentores dos direitos sobre as cultivares X e Y. Então é direito de pesquisa, né? Você, para fazer pesquisa, você pode usar daquela tecnologia. A Lei de Propriedade Industrial, Lei 9279, ela se refere no artigo 10 que não se considera invenção nem modelo de utilidade, no inciso 9, o todo ou parte dos seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma e o germoplasma de qualquer ser vivo natural e ou processos biológicos naturais. E no artigo 18 fala, não são patenteáveis, inciso 3, o todo ou parte de seres vivos, exceto os micro-organismos transgênicos, que atendam aos 3 requisitos de patentabilidade: novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, previstos no artigo 8º, e que não seja mera descoberta. Então, exceto os transgênicos, né, o todo ou parte de ser vivo não vai poder ser patenteado pelo artigo 18. E os seres vivos naturais e materiais biológicos, tal como encontrados na natureza, não são considerados invenção pelo artigo 10, nono. Então, os cultivares, eles não poderiam ser objetos de patente, né? Então, eles têm uma legislação específica. Os principais marcos legais relacionados com a proteção de cultivares no Brasil são, em 94, a adesão ao Acordo TRIPS, né? Em 96, a Lei de Propriedade Industrial, essa Lei 9279, que eu acabei de falar. Em 97, aí veio, então, a Lei de Proteção de Cultivares, LPC. A Lei de Propriedade Industrial é conhecida como LPI. Tá? Em 1999, foi internalização do ato de 1978 da UPOV, por decreto legislativo. Em 2003, a Lei de Sementes e Mudas. E em 2004, a Lei de Inovação Tecnológica. Tá? Lembrando que esse livro aqui é de 2011. Tá? Então, esses são os principais marcos aí dessa questão de cultivares. Aqui na página 37, ele vai distinguir entre obtentor. Obtentor é o financiador da obtenção, detentor dos direitos patrimoniais. E melhorista é o detentor dos direitos morais. É o criador, né? O criador é o melhorista, pela lei, né? Na definição da lei. O termo cultivar é originado da expressão em inglês cultivated variety, que significa uma planta deliberadamente selecionada com base em características específicas desejáveis do ponto de vista agronômico. Tá? Então, você tem o reino vegetal, bastante amplo, você tem as espécies, já um grupo selecionado, e as cultivares, que é um subgrupo lá das espécies. Tá? Então, a lei de cultivares, no artigo 3º, inciso 4º, diz que cultivar é a variedade de qualquer gênero ou espécie de vegetal superior que seja claramente distinguível
de outras cultivares conhecidas, por margem mínima de descritores, por sua denominação própria, que seja homogênea e estável quanto aos descritores, através das gerações sucessivas, e seja de espécie passível de uso pelo complexo agroflorestal, descrita em uma publicação especializada, disponível e acessível ao público. Então tem que ter essa utilização, né, passível de uso pelo complexo agroflorestal, e não pode ser uma mera cópia, tem que ser claramente distinguível de outras cultivares conhecidas, tá? Outro aspecto importante a ser considerado é o de identidade da cultivar. O direito de propriedade sobre uma cultivar só pode ser exercido pelo titular a partir do momento em que ele pôde identificar essa cultivar. A efetividade da proteção somente ocorre quando a identidade é clara e mantida durante todo o processo de proteção. Tá? Então é fundamental, segundo a legislação brasileira, que haja homogeneidade, né, a cultivar candidata à proteção, quando cultivada, ela mantém um padrão uniforme, considerando as características que foram usadas para descrevê-la, ou seja, as várias plantas em conjunto que compõem a cultivar não podem apresentar características discrepantes entre si, tem que ter essa homogeneidade. E tem que ter também estabilidade. É considerado estável a cultivar que mantém suas características preservadas em relação aos descritores em todas as gerações, quando multiplicada em cultivos sucessivos. Para analisar a estabilidade de uma cultivar, deve-se partir da análise de homogeneidade. A questão da novidade da cultivar tem que ter essa novidade, né? Mas ela não é uma novidade como é no sistema de patentes, porque a novidade, de acordo com a Lei de Proteção de Cultivares, ela diz respeito ao tempo de comercialização. Tá? Para ser considerada nova, a cultivar de qualquer espécie não pode ter sido comercializada ou oferecida à venda há mais de 12 meses no Brasil, com o consentimento do obtentor, ou mais de 6 anos. 6 anos. No exterior, para espécies de árvores e videiras. E ainda há mais de 4 anos para as demais espécies. Então, no Brasil, 12 meses. No exterior, 4 ou 6 anos. É o tempo de limite de novidade no Brasil. Né? Passou esse prazo, você perdeu a novidade. Tá? Bom, então são esses pontos que eu queria chamar a atenção, só introdutórios sobre os cultivares. No próximo vídeo eu vou falar propriamente, então, desse livro aqui. Muito obrigado, então.